Olá, turma! Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós trabalharemos com dois tópicos da nossa ementa. O primeiro tópico trata da gestão de organizações públicas e privadas. O segundo tópico trata das funções administrativas. É importante destacar que essa aula é com base no livro que já está postado no Moodle para que vocês possam estar lendo ele na íntegra. Bom, para iniciarmos, vamos resgatar o conceito de administração e a etimologia. A origem da palavra administração vem do latim e quer dizer direção, subordinação ou obediência, ou seja, é uma atividade realizada por alguém sob o comando de outro. E o conceito, o Maximiano, ele diz o seguinte: a administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo abrange 5 tipos de funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle. O que quer dizer esse conceito do Maximiano? Ele quer dizer que a administração ela envolve tomada de decisões. O tempo todo estamos tomando decisões. Tomando decisões sobre que recursos vamos utilizar, recursos financeiros, recursos tecnológicos, pessoas, vamos contratar mais pessoas, vamos desligar pessoas. Esse recurso a gente vai alocar em que pasta? Vamos utilizar de que forma? Essa tecnologia, a gente pode adquirir essa tecnologia, podemos fazer uma transferência de tecnologia. Então, tudo isso são decisões que a gente toma. E ele diz assim: o processo administrativo ele abrange planejamento, organização, liderança, execução e controle. Essas palavrinhas são a base da nossa profissão, porque é isso que nós, como administradores, fazemos em nosso dia a dia, o tempo todo. É importante destacar que tudo isso acontece em todo tipo de organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor. A função do administrador, ela consiste em fazer com que as pessoas exerçam suas atividades ao mesmo tempo em que atendam aos anseios dos clientes, do público, dos parceiros, dos pacientes, dos colaboradores. E como é que acontece esse fluxo da administração para que a gente consiga atender os anseios dos nossos usuários, dos nossos clientes? Esse fluxo acontece a partir do planejamento, da organização, da liderança e do controle que a gente está exercendo sobre pessoas, recursos financeiros, recursos materiais, máquinas, equipamentos, tecnologia. A gente utiliza tudo isso para quê? Para atingir os objetivos da organização. Vamos utilizar um exemplo para que fique mais claro. Imagine que o objetivo organizacional da Secretaria de Educação seja zerar a evasão escolar. Para isso, ela vai planejar estrategicamente como vai acontecer em cada etapa, em cada área, né, em cada escola. Ela vai planejar tudo isso, vai organizar tudo isso, vai chamar os diretores para compartilhar esse plano, para que daí possa de fato ser efetivado lá no operacional pelos professores. Imagine que faltou 12 crianças hoje na turma do terceiro ano. Eles podem utilizar, por exemplo, como um mecanismo de controle a chamada e a partir daí a estratégia da busca ativa. Então, esse é um exemplo de que foi planejado, foi organizado, houve uma liderança e está sendo controlado lá pelo professor, sendo tomado, inclusive, um posicionamento para garantir que não vai acontecer a evasão. Bom, é importante lembrar sempre de considerar as necessidades dos envolvidos, dos servidores, dos parceiros, dos fornecedores, de outras empresas. Por quê? Porque as organizações elas são interdependentes. Por isso, nós, como administradores, precisamos ter uma visão sistêmica. Uma decisão que nós tomamos, ela pode impactar positivamente ou negativamente em muitos envolvidos. Pode ser nos nossos colaboradores, pode ser nos nossos fornecedores, enfim, e pode gerar muitos transtornos, inclusive. Uma forma da gente perceber essa interdependência é que uma empresa privada, exemplo, um supermercado, se ele é o fornecedor da merenda escolar das nossas escolas e aconteceu alguma situação que ele não está podendo abrir as portas por algum motivo essa semana e ele não vai conseguir fornecer nossa merenda, isso vai implicar nas nossas aulas. Então, nós dependemos dele, então nós somos interdependentes. Ou aconteceu problemas com o transporte escolar, uma estrada, uma rota foi bloqueada.
aqueles alunos não vão conseguir chegar até a escola. Então, tudo isso é uma interdependência que acontece. Por conta disso, nós, como administradores, precisamos ter uma visão sistêmica, porque as nossas decisões, elas não impactam somente no nosso setor, elas impactam em muitos outros setores e em muitas outras pessoas envolvidas. Essas outras pessoas que são impactadas positivamente ou negativamente, nós chamamos no dia a dia da administração, nós chamamos elas de stakeholders. Bom, então aqui eu retratei alguns desses recursos sobre os quais a gente exerce ali as nossas funções administrativas, né? Então nós temos pessoas, temos aí os trabalhadores, eles estão levando materiais, eles estão utilizando máquinas, nós temos também uma estrutura de uma fábrica, nós temos tecnologia, nós temos recursos financeiros, enfim, tudo isso a gente precisa, é necessário ter um administrador por trás, ou vários, para que haja uma sinergia entre tudo isso, para que tudo funcione de forma harmônica e assim a instituição, a organização consiga alcançar os seus objetivos. Para fazer o uso adequado desses recursos, é necessário ter os profissionais de administração. Bom, e aí a gente tem a diferença entre as organizações públicas e privadas, né? Nós temos os três setores, né? O primeiro setor é o Estado, nas suas esferas federal, estadual, municipal. Nós temos o segundo setor, que são as instituições privadas, e nós temos o terceiro setor. O principal objetivo das instituições privadas, das organizações privadas, é o foco no lucro e na competitividade. O papel do administrador lá é gerar lucro, é gerar um diferencial para que aquela empresa continue competitiva no mercado. Quando esse administrador agora ele vai para o serviço público, o papel dele é outro, porque o papel dele é elevar o bem-estar social através da prestação do serviço público. O tempo todo ele tem que estar pensando nisso, em ideias de melhorar a vida da população através da prestação de serviço público. E aí a gente tem também o terceiro setor, que no terceiro setor tem as ONGs, tem as OCIPs, enfim, tem várias instituições, e que elas também elas têm uma finalidade pública, elas resolvem alguns problemas da sociedade que não estão sendo resolvidos pelas instituições públicas. É importante destacar que todas estas instituições necessitam de uma gestão eficiente, necessitam do profissional de administração. Aqui eu retratei algumas dessas instituições, como a gente tem aqui um exemplo, o supermercado na esfera privada tem administradores por trás, porque se não tiver ele vai quebrar. Coloquei aqui um exemplo de um terceiro setor, que é a ONG SOS Mata Atlântica. Se não tiver os profissionais de administração administrando ali os recursos, fazendo campanhas de marketing para angariar mais recursos, enfim, ela não vai sobreviver. E coloquei aqui uma retratação aqui de instituições do serviço público. Eu coloquei aqui um exemplo de um hospital. E imagine como é administrar um hospital do porte de uma Santa Casa, com muitos problemas, com muitos setores, com muitos profissionais, com muitos materiais, máquinas, tudo isso precisando de manutenção o tempo todo, de reposição o tempo todo, um controle de estoque, a questão de uma folha de pagamento gigante, uma questão de uma fila que nunca diminui, uma fila de atendimento ao cliente, né, ao paciente, que nunca diminui. É difícil, não é fácil, precisam de muitos administradores e o tempo todo precisam estar tendo estratégias para conseguir levar isso adiante. Outro exemplo aqui são os presídios, também tem administradores por trás e, infelizmente, no nosso país nós não temos presídios bem administrados, nós temos alguns presídios privados e nem eles estão conseguindo ser bem administrados, né? Então, é um desafio muito grande a questão dos presídios na administração pública. Bom, para que tudo isso exista na administração pública, a escola, os presídios, os tribunais, o asfalto, o hospital, o postinho de saúde, a vacinação, enfim. Para sobreviver, a sociedade precisa de uma organização, ou seja, precisa do Estado. Um Estado que seja capaz de prover alguns bens públicos. E para que seja provido esses bens públicos, a forma de financiamento de tudo isso são os nossos tributos, os nossos impostos. Na empresa privada, tudo isso vem do lucro. Nas organizações públicas, tudo isso vem dos tributos.
Bom, e como é que a gente sabe se os princípios da administração estão sendo de fato seguidos e se a instituição, se a organização, se a empresa está caminhando no rumo certo ou no rumo errado? Existem várias formas de medir, mas dentro dessas formas nós vamos indicar três formas de estar medindo o desempenho: a eficiência, a eficácia e a efetividade. Então, para que a gente possa compreender se todos os públicos envolvidos, ou seja, todos os stakeholders, estão sendo satisfeitos em suas necessidades a partir daquela instituição, né? Exemplo, todo mundo que se relaciona com o hospital, o paciente, o fornecedor, os colaboradores, todos estão satisfeitos. Como é que a gente sabe disso? A gente vai medir a eficiência, a eficácia e a efetividade. E o que é a eficiência? É quando a gente usa a menor quantidade de recursos para produzir mais. Ou seja, a gente está utilizando com inteligência, certo? E o que é eficácia? É fazer as coisas certas. Vamos utilizar aqui um exemplo de evasão escolar. Estamos conseguindo diminuir a evasão escolar. Isso é eficácia. Mas não quer dizer que a gente está fazendo com eficiência. Porque a gente pode estar fazendo isso, mas gastando muitos recursos. Agora, se você diminui a evasão escolar com uma ideia que fez com que você gastasse pouquíssimos recursos, você, além de ter sido eficaz, você foi eficiente. E o que é a efetividade? É quando esses resultados positivos vão tendo continuidade ao longo do tempo. Bom, aqui a gente finaliza esse primeiro conteúdo e se vocês estiverem com dúvida, não hesitem, primeiro, em consultar o livro, né? O livro que está na plataforma, e segundo, em colocar suas dúvidas lá no Moodle. Temos também os tutores que estão à disposição de vocês e fazem a ponte entre vocês e o professor formador. Bom, nosso segundo tema são as funções administrativas, e essas são as nossas funções, o que nós vamos exercer dentro de cada organização em que formos exercer nossas funções. Quem foi que elencou essas funções administrativas primeiramente? Foi o Henri Fayol, lá em 1916. O Fayol disse que as funções administrativas são previsão, organização, coordenação, comando e controle. Essas funções hoje, nós sintetizamos elas em 4. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o que é que o profissional de administração faz todos os dias onde ele for? Planeja, organiza, dirige e controla. Isso ele faz o tempo todo. Todas as funções envolvendo todos os recursos. Em qualquer que seja a organização que ele estiver atuando, seja na indústria, seja no comércio, seja no presídio, no hospital, seja onde for que ele estiver, no banco, ele vai executar, ele vai desempenhar pelo menos essas 4 funções. Ele vai planejar, organizar, dirigir e controlar. E o que é planejar? Planejar é definir a missão, os objetivos, as diretrizes, os programas e as estratégias. Um exemplo de planejamento é o Plano Plurianual da Administração Pública. Vamos utilizar um outro exemplo para que fique mais claro. Definimos que a missão da Secretaria de Saúde é 100% da cobertura vacinal das crianças, do calendário vacinal infantil. Nosso objetivo é atingir isso, né? Para que a gente consiga atingir 100% da cobertura. Para isso, a gente vai desenvolver programa da vacina da gotinha, né, a SEIB, programa de imunização da influenza, programa da antitetânica, enfim, vamos desenvolver vários programas. E vamos criar estratégias, logística em cada postinho de saúde, quantos colaboradores nós vamos contratar, com horas extras, inclusive, recursos financeiros, horas extras para eles trabalharem no sábado e no domingo na campanha. E aí a gente vai organizando tudo isso, vamos escolher lideranças, vamos escolher, inclusive, as áreas onde será distribuída essa vacinação, e a gente vai escolher a liderança, cada postinho de saúde vai ter um líder para ficar fazendo as diretrizes de como deve acontecer ali dentro essa campanha, e vai ter controle o tempo todo. Vão estar medindo se de fato está cobrindo toda aquela área, todo aquele bairro. Percebendo que não estão cobrindo, que as pessoas não estão vindo para vacinação, já podem corrigir as falhas. Exemplo, faz a busca ativa, vai na casa de quem não veio vacinar o seu filho, para garantir o alcance desses objetivos, que é atingir 100% da cobertura vacinal. Então, isso é um exemplo de como a gente planeja, organiza, lidera e controla numa Secretaria de Saúde. É um exemplo prático, né? É importante destacar que essas funções elas são desenvolvidas em diversos níveis.
Esses níveis a gente distribui eles numa pirâmide. E aqui está a pirâmide, onde a gente tem o nível operacional, o tático e o estratégico. Observem que o operacional ele é muito maior do que o estratégico. Então é lá que estão o maior número de colaboradores, né? O maior número de funcionários. O estratégico, onde nós temos menos pessoas. Não é? Em todos estes níveis, a administração está presente. Então, no operacional, vamos pegar aqui um exemplo de uma secretaria de saúde, né? Então, de uma prefeitura. Então, a gente tem lá no estratégico, nós temos o prefeito. Embaixo, no nível tático, né? Onde a gente tem as gerências intermediárias, nós temos Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de Turismo, de Cultura, temos as secretarias. E lá no operacional, nós vamos ter, por exemplo, dentro da Secretaria de Saúde, lá no operacional, nós vamos ter os agentes de saúde, que é quem estão ali na linha de frente, né? Lá na Secretaria de Educação, quem vai estar no operacional? O professor, que vai estar ali na linha de frente, direto em contato com aquele cliente, né? Então, isso é um exemplo concreto desses níveis, né? Operacional, tático e estratégico. Bom, além disso, nós temos a estrutura funcional das organizações. Hoje em dia nós temos vários modelos de estruturas, né? Mas a mais tradicional é essa, que inclusive está relacionada aos nomes das nossas disciplinas. Então nós temos ali dentro de uma organização, principalmente das instituições privadas, né? Nós temos esse modelo de forma mais clara, quando são mais tradicionais, né? Então a gente tem ali uma gerência de marketing e vários funcionários dentro do setor de marketing. Nós temos ali o gerente de RH e vários colaboradores dentro do setor de RH. Nós temos o gerente de produção e temos vários funcionários ali. Exemplo, auxiliar de linha de produção, supervisor de produção, né? Nós temos ali o gerente financeiro e nós temos o estagiário financeiro, nós temos o auxiliar financeiro, o analista de finanças. Então, isso faz parte de uma estrutura funcional de uma empresa. Quando a gente vai lá para o setor público, exemplo, em uma prefeitura, aí nós já temos outros tipos de funções, né? Nós vamos ter, em vez de ter o gerente de marketing, nós vamos ter o secretário de educação, vamos ter o secretário de esporte, o secretário de cultura, não é? Então, já são outras funções. Bom, nós finalizamos aqui, né? E esse assunto se refere à primeira e segunda unidade do nosso livro, que está postado no Moodle. Espero que vocês tenham compreendido as funções da administração. O mais importante de tudo é que vocês lembrem-se sempre que o profissional de administração, onde quer que ele esteja, seja na instituição pública, privada, terceiro setor, ele vai planejar, vai organizar, vai dirigir, vai controlar, ele vai fazer isso o tempo todo, porque essa é a nossa missão. E finalizando aqui com uma frasinha do Chiavenato, que é um expoente, um ícone da administração, e ele diz: onde quer que a cooperação de pessoas, no intuito de alcançar objetivos comuns, torne-se organizada e formal, o componente essencial e fundamental dessa associação é a administração. A função de conseguir fazer as coisas por meio das pessoas e com os melhores resultados. Então, pensem nisso para que vocês compreendam e internalizem o quanto a administração é essencial. Então, se tiverem dúvidas, deixem lá no ambiente. Estarei à disposição para respondê-las, estou à disposição de vocês. Quero destacar também que nós temos uma atividade, também no Moodle. Essa atividade é individual, certo? Vocês vão escolher uma organização pública e uma organização privada. Exemplo, escolhe o hospital e escolhe o supermercado, lá na sua cidade. E você vai responder 5 questõezinhas. Primeiro, você vai descrever brevemente com as suas palavras qual é o objetivo de cada uma. Qual é o objetivo do hospital e qual é o objetivo do supermercado? Em seguida, você vai indicar de onde vêm os recursos, de onde vêm os recursos financeiros, humanos, materiais do hospital e do supermercado, ou da outra instituição que você escolher, né? Depois você vai identificar os desafios de gestão de cada uma dessas. O que é que você acha que são os desafios que eles enfrentam? Quais os maiores? Qual o maior desafio que o supermercado enfrenta, né? Depois você vai relacionar as funções administrativas. Como é que aquela pirâmidezinha... aliás, as funções administrativas, como é que acontece o planejamento, a organização, a direção e o controle em cada uma delas? Como é que você percebe isso, né? E qual é a função mais desafiadora? E por fim, você vai identificar os níveis de administração, aquela pirâmidezinha, estratégico, tático e operacional. Exemplo, lá no supermercado, quem é que está lá no operacional?
Ah, são os repositores de mercadoria, são os operadores de caixa. Quem é que está lá no tático? Ah, são os gerentes, não sei o que. Quem é que está lá no estratégico? Então você vai dizer quem é em cada um, certo? Eu estou utilizando aqui o hospital e supermercado, é um exemplo, mas você pode utilizar uma escola, uma farmácia, enfim, uma loja de roupas, uma papelaria. Você vai ficar à vontade. A polícia, o tribunal, você vai ficar à vontade, certo? Fique também à vontade para ilustrar com imagens que representem essas organizações. Ah, eu quero colocar uma foto das duas instituições. Fique à vontade para colocar, certo? Desde que não esteja ferindo a imagem de ninguém, né? E os critérios de avaliação. A clareza e a objetividade que você fez esse texto. É para ser uma atividade bem simples, de uma página apenas, né? Uma lauda. Como é que você fez essa comparação entre o público e o privado, para que eu perceba que você está compreendendo essa diferença de gestão. E a aplicação correta das funções administrativas, como é que você descreveu ali o planejamento, a organização, a direção e o controle em cada uma, e como é que você identificou os níveis de administração em cada um. Então, isso são os critérios de avaliação. Essa é a atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição.